Cadernos, por favor. Deixa eu achar a página 57 aqui. Que página? 57. Obrigada. Isto. Número 12. Nós vamos fazer a 12 e a 13 nessa página. Título no caderno, data de hoje, 23 de junho. Coloca para mim. Exercícios propostos. Exercícios propostos, página 57, número 12 e número 13. Coloca título no caderno. Data de hoje, por favor. Página 57, número 12 e número 13. Podemos? Vamos lá, Isabela, começa para nós, 12. Leia o seguinte fragmento do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. No dia seguinte, fui à casa, literalmente. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, que eu voltasse no dia seguinte para buscar. As duas coisas destacadas podem ser classificadas como coordenativas aditivas. Confirme ou refute essa afirmação justificando sua resposta. Olha só, as duas conjunções, conjunção e, logo de cara é aditivo. Mas nós temos que agora entender o sentido, tá? Se ela fez uma coisa ou se ela fez ao contrário. Primeira oração. Ela não morava num sobrado, como eu, e sim numa casa. Esse primeiro período composto aqui. Olha aqui para a tela um pouquinho. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Dá ideia de adição de ideias, ou essa frase, esse período transmite a ideia de oposição? O que você acha, Isabela? Repete a pergunta. Essa frase que eu destaquei aqui. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Esse período composto, ele transmite a intenção, a ideia de adição? Está apenas adicionando ideias? Tá. Ela não morava, tem que ler tudo não só pelo E. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Tá explicando? Está explicando? Não morava num sobrado, mas morava numa casa. São ideias opostas. Aqui, esse E, ele não dá a ideia de adição. Mesmo que o E seja uma conjunção coordenada aditiva, nessa situação ele está sendo empregado como adversativo. Não morava numa casa, não morava num sobrado, mas morava numa casa. E sim é como se fosse a correção da oração anterior para fazer essa nova oração. Então, a primeira
é adversativa. E a segunda, Camila? Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Esse E, segunda oração, dá ideia de adição? Camila? Oi. Pergunta, por favor. Repete. Olha só, o segundo E, na segunda oração, essa que eu destaquei aqui. Disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Essa conjunção E, a própria pergunta, dá a ideia de adição? Eu fiz uma coisa e depois eu tenho que fazer outra coisa. Sim, né? Sim, então dá a ideia de adição. Como que nós então vamos responder esta questão, Alexandre? Nós vamos confirmar a ideia de que as duas orações são coordenadas aditivas ou nós vamos refutar essa afirmação? Refutar? Refutar, por quê? Porque o E na primeira oração tem sentido de adversativo? Exatamente. Então, vamos formular isso. 12, letra A. No caderno, por favor, junto comigo. Primeira conjunção. E foi empregada no sentido adversativo, ou seja, exprime ideias opostas. Já na segunda oração, a conjunção é aditiva, pois exprime ideia de adição. Maria Lúcia. Oi? Então, a primeira não é e a segunda é? Ou as Isso. duas não são? A primeira não é, a primeira é adversativa e a segunda é aditiva. Por que é aditivo? Porque, olha só, disse-me que havia emprestado o livro a outra pessoa. Ela disse uma coisa. E disse que eu voltasse amanhã, no dia seguinte. Então, ela disse-me duas coisas. Uma coisa, que havia emprestado o livro. Outra coisa, para eu voltar amanhã. Entendi. Questão 13. Vai, Letícia. Para ler? Por favor, 13. Pergunta e a letra A. Que página que tá que eu tava acompanhando? Peraí, acho que dá para ler daqui, né? Pode ler daqui, 57, se você quiser. Tá. Una as sentenças a seguir, criando períodos compostos por coordenação. A.
A temperatura estava muito alta e o clima seco. Quando caem as chuvas, a sensação térmica melhora bastante. E aí, gente? Peraí. Vamos lá. Breno, faz essa letra A para mim. Resposta. Como que nós vamos unir? Colocando uma conjunção coordenativa e vírgula. Ah, tem algumas provas que vocês estão esquecendo de colocar vírgula, tá? E aí teve alguns que perderam 2 décimozinhos. Vai, Posso Breno, falar a resposta da frase letra inteira? A. Como que a A frase frase vai ficar? inteira? A temperatura estava muito alta e o clima seco, pois quando caem as chuvas, a sensação térmica melhora bastante. Temperatura. Não, mas... A estava muito alta e o clima seco. No lugar do mas, vamos usar um conectivo diferente, mas que tenha a mesma função. Breno, escolhe um aí. Um que seja mais formal. Calma aí. Para nós aprendermos a escrever de certa forma. Contudo? Contudo. Contudo, quando caem as chuvas. Tem que escrever a frase inteira de novo? Vamos escrever só até a sensação, então? Junto comigo, tá? Por favor. Maria Lúcia, deu um bug aqui na tela. Tá preto? Voltou. Voltou? Que às vezes pode ser a minha internet, né? Que deu um probleminha. Pra mim não aconteceu nada, não. Oi, Isaac? Não aconteceu nada, não, pra mim. Não, então é no dela Não mesmo. aconteceu nada, não. Nossa, gente, deixa eu soltar o cachorro latindo aqui na minha orelha. Ele não gostou da matéria de hoje, não. Alguém gostou? Nossa, é porque chega gente aqui, né? Chegou gente aqui que tem que latir. Vamos lá. Letra B. Vai, Natália, você. A crise tem assolado grande parte do país. Portanto, vão faltar empregos e a criminalidade pode aumentar? Isso. O preto parece que aparece mais, né? Que com o azul. Maria Lúcia, Oi? minha tela agora bugou total. Eu posso te mandar no grupo como que tá a tela pra mim aqui, pra você ver? Pode. Lá Vamos no- ver o que a gente faz. Tenta sair e voltar, Anitta. Não? Tá, eu vou sair, eu vou só te mandar aí pra você ver. Tá.
Eu vou sair da chamada, depois você me aceita, viu? Tá bom. Vamos lá. Letra C. Vai, Eduardo. Eduardo, tá aí não? Então vai, Gabriel. Ah, Gabriel também não está. Vai, William. O governo tem investido em políticas públicas. Essa foi uma promessa da campanha presidencial. E aí, qual conectivo nós podemos formar aí, William? Logo, Logo é conclusivo. Será que é uma conclusão? Tenta logo para ver se dá certo. O governo tem investido em políticas públicas. Logo, essa foi uma promessa. Tem uma outra que ficaria melhor. Sem ser conclusiva. contudo, Contudo, é adversativo. O governo tem investido em políticas públicas, mas essa foi uma promessa, o contudo é um mas. Vamos tentar entender o sentido. Essa foi uma promessa da campanha presidencial. É por isso que ele está investindo. Concorda? Ele fez a campanha depois que ele investiu. Então, está dando uma explicação. explicação. Isso mesmo. Então, aqui. Pois essa foi uma promessa Letra D, Isaac. O governo na D. capital foi afetado. Calma aí. O trânsito na capital foi afetado a partir das 18 horas. Uma chuva forte caiu sobre a capital. Isso. Qual que é a conjunção que nós poderíamos colocar aí? O trânsito na capital foi afetado a partir das 18 horas. Por que o trânsito foi afetado? Por uma chuva. Foi afetado pela chuva ou por causa da chuva? Ó, o trânsito na capital foi afetado a partir das 18 horas. E? E uma chuva forte? Não, não está só adicionando ideia. Por que o trânsito foi afetado? Por causa da chuva. Isso, por causa da chuva. Então, eu vou colocar porque uma forte chuva
caiu sobre a capital. Pode ser pois também? Pode ser pois. A gente vai fazer mais algum exercício? Vamos, agora nós vamos pular para a página 61. Página 60, começa na 61 e a questão está na 62. Número 7. Essa página aqui tem alguém copiando ou eu posso sair? Posso sair? Gente, vocês estão esquecendo de me mandar a foto, tá? Pode. Na última aula eu pedi para vocês terminarem o dever, quem não tinha feito enviar, alguns não me enviaram. Quem? Alguns que não tinham feito antes. Eu enviei? Você já tinha feito. Ah, tá. Página 61, teste, número 7. Finalzinho da página. Questão de Enem. Isso. Vai, Manuela, questão 7. É para ler o texto? Por favor. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e prática de atividade física regularmente já reduz por si só a chance de se desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Pessoal, vamos seguindo a leitura aí, por favor. Pergunta agora, Manu. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias, o conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste, o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização, o termo também exprime uma justificativa, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. E aí? É para eu responder? O que você acha? Vamos lá? Peraí, Dessas que você leu, qual poderia estar correta? A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Então, por exemplo, igual está aqui no próprio texto. Ixi, o meu falhou aqui, ó. Não estou conseguindo mexer. Agora deu. Ó, aqui no texto. Aqui, ó. Cultivar um estilo de vida é extremamente saudável para diminuir, tal. Além disso, é importante controlar, é importante para o controle da expressão arterial. Esse termo, além disso, dá de sequenciação ideia? Sim. Sim.
O conectivo mas também exprime uma ideia de contraste. Olha aqui, significa... Peraí que eu perdi. Significa manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente. Já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercer-se nesses casos com acompanhamento médico, moderação e altamente recomendado. O MAS também está aqui. Importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como a morte súbita. Dá ideias opostas ou dá sequenciação de ideias, adição de ideias? Adição. Sequenciação, então não pode ser a B. O termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização ou está sendo específico? Aqui o como está como se fosse um exemplo, né? Como exemplo, a morte súbita e derrame. Então, está especificando, não está generalizando. O termo também exprime uma justificativa. Aqui. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Não é uma justificativa, é uma continuação de ideias, né? É uma adição de ideias o também. E o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose de sangue. Eu acho que é a A, então. Quando eu falo aqui fatores, ó, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. O que são fatores? Não sei. É só aqui na mesma frase, ó. Diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Esses que são os fatores. É a letra A? É a letra A. Número 8. Vai, Júlia. As autoridades coloniais portuguesas procuraram evitar a formação desses núcleos solitários, quer distribuindo os quilombos que causavam pavor aos agressos da coroas e de restos proprietários de escravos em geral, quer reprimindo os batuques e os caludos promovidos pelos negros. Considere as seguintes afirmações acerca do anexo quer. Seu uso estabelece paralelismo sintético entre os segmentos introduzidos pelas ocorrências de quer. E aí, Júlia, essa tá certa ou está errada? Paralelismo sintático é a construção sintática, a frase parecida uma com a outra. Quer destruindo os quilombos, quer reprimindo os batuques. As frases se parecem sintaticamente? Depois do quer, eu tenho um verbo no gerúndio, verbo no gerúndio. Os quilombos, os batuques. Então, a frase ela tem semelhança, você consegue ver aqui? Quer destruindo os quilombos, quer reprimindo os batuques. Então, começa com quer, depois eu tenho um verbo no gerúndio, verbo no gerúndio. Substantivo, substantivo, que seria o objeto direto. Então, está certo. 2. Professora? Oi? Você está falando comigo? Estou. Eu não estou escutando. Lê a frase 2, por favor, a sentença 2. Tá. Ele poderia ser substituído por seja, sem arrecadar alteração no significado da frase em questão.
Você acha que se eu trocar o quer pelo seja, daria certo? Daria. Seja destruindo os quilombos, seja reprimindo os batuques. Daria. Daria certo. Lê a A3, por favor. Ele indica que os portugueses não só destruíam os quilombos, mas também reprimiam os batuques e calundos. Os portugueses faziam as duas coisas ou fazia só uma? Aí dá a ideia de exclusão ou de adição? Adição? Adição. Então, os portugueses faziam as duas coisas? Destruíam os quilombos e reprimiam os batuques? Sim. Sim. Então, qual que eu vou marcar?